Os estados do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio de Janeiro e também o Distrito Federal foram campos de atuação ministerial do pastor Armando Chaves Cohen. Nessas unidades da federação, o saudoso ministro do Evangelho se estabeleceu com a família, fundou trabalhos e presidiu várias Assembleias de Deus, entre outras funções que exerceu. Pastor Armando Chaves Cohen, falecido em 1992, está na história. Meu pai chamava-se Jacó Cohen e minha mãe Teresa Chaves Cohen. Nasci em Belém do Pará, no dia 20 de janeiro de 1914. E casei-me com a dona Lília Ferreira Cohen. Neste enlace matrimonial tivemos 12 filhos. Valmir, Jacó, que já está falecido, uma garotinha que chama Esther, também faleceu com 4 meses, Maria Teresa, Simi, Jaime, que foi o mocinho que faleceu com 9 anos, que se levou ali na nossa trajetória do Tocantins. Agora Samuel, Maria Esther, Eliezer, Esdras, Ruth e Joel Ferreira Cohen. Esses foram meus filhos. Nós casamos, eu e Dona Lília, no dia 14 de março de 1936. 36 para 86 são 50 anos. 14 de março deste ano, de 86, nós vamos completar o nosso jubileu de ouro. E pretendemos dar uma pequenina festa em família. Já hoje contamos com os filhos, são 9 filhos vivos. Agora contamos com 16 netos. E queremos dar uma festa em família no dia 14 de março, ali em Brasília, se Deus quiser, neste ano. A dona Lília está bem, graças a Deus, está muito alegre com Jesus também, e estamos servindo com todo ardor, com toda sinceridade. Eu aceitei Jesus como meu salvador pessoal no dia 8 de outubro de 1938 e fui batizado em água no dia 25 do mesmo ano, 25 de dezembro do mesmo ano, dia de Natal, e no Espírito Santo no mês de março de 40. E logo fui separado para auxiliar do trabalho, onde tive a oportunidade de cooperar com meu pai na fé, pastor Joviniano Rodrigues Lobato, depois com o pastor Alberto Espírito Santo Pereira na mesma igreja, e depois em Belém do Pará, onde fomos residir. Tive o privilégio de trabalhar como auxiliar durante 9 anos. Nesse período, fundamos a Assembleia de Deus em Porto de Mós, fundamos a Assembleia de Deus em Castanhal. Esta foi fundada no dia 23 de outubro de 1945. E assim, portanto, tive o privilégio de, mesmo antes de ser consagrado para o Santo Ministério, já estar em plena atividade servindo o nosso amado e bendito Salvador Jesus Cristo. Fui separado para o ministério, consagrado dia 31 de março de 47 e enviado para a cidade de Carolina, no estado do Maranhão, onde fundamos a igreja, que teve como seu fundamento no dia 8 de abril de 1947. Permanecemos ali até 15 de dezembro de 1950, quando fomos para Belém do Pará. E lá servimos com o pastor de saudosa memória, Francisco Pereira do Nascimento. Nesse período, então, nós voltamos para o SETA, isto é, nós voltamos para Carolina, com autorização da Convenção Estadual do Estado do Pará, e fundamos então o SETA, Serviço de Evangelização do Tocantins e Araguaia, cuja fundação foi no dia 15 de dezembro de 1952. Fundamos o SETA, que foi por nome SETA. Voltamos a servir em Carolina outra vez, pela segunda vez, e desta maneira Deus nos abençoou grande e maravilhosamente. E de Carolina partimos para o estado do Piauí,
e do estado do Piauí fomos para o Maranhão, servir em Vitorino Freire, e do Maranhão voltamos outra vez para Teresina, no Piauí, e viemos então aqui para o Rio de Janeiro, onde eu tive o privilégio de ser, nessa época, gerente daqui da nossa casa publicadora, no ano de 1960. Servindo aqui no ano de 1960 até justamente janeiro de 61, quando tive também o privilégio de servir como pastor-presidente da Assembleia de Deus em Fortaleza, estado do Ceará, substituindo o pastor José Teixeira Rego, de saudosa memória. E em 61 mesmo recebi um convite da Igreja de Belém do Pará para ir cooperar mais uma vez ali naquele trabalho. E ali fui, servi com o pastor Alcemir Vasconcelos, com o seu co-pastor, e ali tivemos até o dia 23 de setembro de 64, até o 23 de setembro de 64, quando fui transferido para Brasília. E lá em Brasília, fundamos também o trabalho. A partir desta data, estivemos ali até 71, quando vim outra vez para o Rio de Janeiro, para servir uma igreja que fica aqui no Parque da Holanda, e é ali no município de Bom Sucesso, e ali servi até ser convidado para Capanema, no estado do Pará. E lá servindo por 10 anos, de 72 a 82, quando por misericórdia de Deus alcancei o privilégio da parte de Deus e fui jubilado, e hoje estou jubilado, servindo o Senhor, tão somente no Ministério do Ensino. Não sou mais pastor de igreja, porque assim aprove a Deus, por sua misericórdia, dar-me o privilégio de estar viajando por todo o Brasil, e assim Deus tem me dado esse privilégio, estou servindo com toda alegria, aonde me convidam para levar uma palavra de fé, de amor e de graça, preparando a amada e querida igreja para o grande dia do arrebatamento que se aproxima a qualquer hora. O programa Na História vai para um breve intervalo e já já estamos de volta. A Bíblia reúne 66 títulos, com mais de 1000 capítulos e cerca de 40 autores diferentes. Panorama da Bíblia é uma obra minuciosa de estudo bíblico que o ajudará a compreender melhor de forma prática e eficaz cada livro. Com mapas coloridos, gráficos e linha do tempo, esta obra é uma excelente ferramenta para estudos bíblicos individuais ou em grupo. Panorama da Bíblia, um produto com a qualidade CPAD. Algumas experiências vividas pelo pastor Armando Chaves Cohen, lembranças da época que ele dirigiu a CPAD e o contato que teve com pastores fundadores das Assembleias de Deus no Brasil, estão neste bloco do Na História. Eu tenho escrito o livro Minha Vida. Este livro é a minha autobiografia e nele está descrito tudo. Eu posso até mostrar no vídeo a capa, está aqui a capa. Quem desejar pode adquirir. Este livro foi editado particularmente e estamos com ele em Brasília para mostrar, ou para qualquer irmão que queira adquiri-lo. Então é minha vida transcrita. É minha vida perfeitamente, com todos os pormenores, com toda a minha atividade, com todas as minhas experiências. Eu divido o livro em 3 principais experiências. Experiências da salvação,
experiências evangelísticas e experiências da oração. Experiência da salvação, conto desde quando eu me entreguei a Jesus. Aceitei-o como meu único e todo suficiente Salvador. E assim foi uma grande experiência que passei, e aqui está um relato simples, mas completo, dando ênfase a todos os pormenores passados por minha vida. E experiências evangelísticas, quando eu servi em todas as partes. Tive o privilégio de trabalhar, como já falei, em várias igrejas no Brasil, e assim, portanto, estou agora contando a vitória, porque o Senhor é bom e é maravilhoso. E experiência de oração, porque se não for o elo da oração, eu não estaria contando a vitória, não estaria fazendo nada. Mas Deus, por misericórdia infinita e santa, me deu o privilégio de orar e buscar a sua face e receber dele o poder e a graça. Portanto, são 3 experiências, e quem desejar apreciar um livro gostoso, muito bem explanado, pode adquiri-lo. Além deste livro, Minha Vida Como Apresentei, nós temos aqui pela publicadora, nós temos 5 livros. O primeiro foi este, o Apocalipse. O primeiro livro foi este, o Apocalipse. O livro do início da minha vida. Quando nós iniciamos aqui, trabalhando, escrevendo, procurando servir o Senhor. E aqui está o livro, o Apocalipse. Estudos sobre o Apocalipse. Aqui está, portanto, um estudo perfeito. Não se trata exclusivamente do Apocalipse, mas no cômputo geral de toda a doutrina da Assembleia de Deus dentro da Bíblia. E em seguida temos notas sobre Gênesis, temos a vida terrena de Jesus, temos também Carta a Tito, que foi o último livro desta série, e temos a segunda vinda de Cristo. São 5 livros já publicados, com este aqui são 6. Minha passagem aqui na CPAD foi apenas um ano. Pouca coisa tenho quase a dizer, porque foi justamente a época em que a CPAD vivia muito carente, lutávamos com muita dificuldade. Graças a Deus temos funcionários hoje ainda aqui da CPAD, como Antonieta Vieira, que foi uma das funcionárias colocadas por nós aqui da CPAD, que ainda hoje está aqui na CPAD, diretora comercial. Como diretora comercial. E além deles, tivemos o irmão Augusto Costa, que foi o chefe das oficinas aqui da gráfica, e depois o filho já está aqui, parece ter netos também hoje que são funcionários aqui, irmão de Orlando, que era o nosso contador, e o teu filho, Euclides também trabalhou aqui comigo, João Pereira, que está até hoje aqui, irmão João Pereira, o irmão Edísio, que já foi aposentado por aqui pela Casa Publicadora, mas está em plena atividade ainda, vendendo seus livros ali na igreja de São Cristóvão, e desta maneira Deus tem ajudado maravilhosamente. Tem outros mais aí. E tem muitos outros, que eu não me recordo do nome. Passamos um ano de atividade. Pouco ou nada fizemos, porque vocês sabem que um ano não dá em uma casa do vulto da Casa Publicadora para fazer ou apresentar quase nada. Mas nesse mesmo ano, nós pagamos a dívida que a Casa Publicadora tinha com a Suécia em coroas. Era uma dívida em coroas e nós pagamos o resto desta dívida em coroas da Suécia. Compramos um linotipo também, uma máquina de linotipo daquela época. Hoje não se fala nem mais de linotipo, mas naquela época era linotipo, era a máquina que tinha. Compramos uma máquina impressora que era para fazer as capas das nossas revistas. Esteve até muito pouco tempo funcionando ainda aí, não sei se já se desfizeram dela. E muitas outras máquinas. Compramos mais outra máquina grande e pagamos 2 máquinas que ficou ainda da gestão de Montúlio Barros, quando gerente aqui. Pagamos as 2 máquinas. E assim não fizemos mais, porque é impossível um ano. E carente como era a Casa Publicadora, pelejamos para elevar justamente a edição do nosso Mensageiro da Paz para 100 mil exemplares. Nunca saímos dos 60 mil exemplares. Assim mesmo Deus nos abençoou ricamente, a casa funcionou bem, e desde aí que criou o vulto e tomou nome em todo o Brasil. Aí, e quanto aquelas lojas que você inaugurou? Fizemos também 2 filiais importantes. Abrimos uma filial em São Paulo, na rua Brigadeiro Machado. Ali em São Paulo abrimos uma filial que estava muito bem, importante.
E também abrimos uma outra filial em Belém, cujo gerente colocamos irmão Raimundo Vieira Nina. Colocamos ali para levar a efeito irmão Raimundo Nina. Mas outras também em todas as partes, ali em Belo Horizonte, lá em Governador Valadares, lá em outras igrejas, nós procuramos também colocar ou fazer daquelas pequenas livrarias que tinha na igreja, dar justamente o apoio da Casa Publicadora para serem filiados também. A filial de São Paulo ainda vigorou por algum tempo, de Belém também, mas sabe, eu saí e não pude fazer mais nada. A vida de pastor só se aprende vivendo. As experiências é que nos ensinam. Uma coisa sempre eu tive na minha vida, foi obedecer o Senhor. Nunca recusei enfrentar qualquer trabalho que o Senhor me dava a fazer. Nunca recusei. Desde o primeiro dia que fui chamado para o Santo Ministério, me empenhei a trabalhar para Jesus com toda a ênfase. O irmão Nélis Nelson foi quem justamente me separou para o ministério. Isto já disse no dia 31 de março de 47. E desde essa época, nada mais fiz a não ser obedecer restritamente. Fui para o Maranhão, para um lugar pequeno, completamente desconhecido. Não havia nenhum crente em Carolina, não havia nenhum crente. Fui para ali e ali servimos com todo o ardor. Quando chegamos ali, levei comigo, éramos 10 pessoas, eu, a esposa e 8 filhos, todos menores. Não procurei salário, não tive absolutamente vantagens oferecidas por ninguém, somente a igreja de Belém me deu, naquela época, um conto de réis, chamado um conto de réis, daquela época ainda dos réis, me deu um conto de réis para tudo. E lá começamos com alegria, com presteza, servindo o Senhor abençoou ricamente. Não esmoreci. Quero dizer para os companheiros, especialmente para os novos, que feliz é o obreiro que está pronto para servir o Senhor sem medir nenhuma dificuldade, sem criar nenhum caso. É feliz e o Senhor está pronto para recompensar. Nunca na minha casa se deixou de comer, não deixei por isso de educar os meus filhos, de criá-los à medida, à altura de todas as possibilidades, mas para criá-los e educá-los como verdadeiramente eles mereciam. E assim, portanto, Deus abençoou rica e maravilhosamente. Esse foi meus primeiros passos no ministério. Estive em igrejas grandes, estive em igrejas pequenas. Fui pastor em Belém por 2 vezes, em Belém do Pará por 2 vezes. Fui pastor em Teresina, que era uma igreja capital também. Fui pastor em Fortaleza, como já disse. Fui pastor em Brasília, igrejas também pequenas, mas em lugares grandes. E Deus abençoou e nada faltou. Eu digo uma coisa, nada faltará para aquele que tem confiança, para aquele que espera no Senhor, para aquele que quer seguir o Senhor de todo o coração. Nunca faltou nada. A verdade diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quero dizer em boa hora, nada falta. Nada faltou para mim e nada faltará para aquele que confiantemente serve o Senhor de todo o coração. Não há que esmorecer. O Senhor mandou, tudo precisa o Senhor mandar. Esta que foi a minha vantagem até hoje, já por meus 72 anos de idade, 72 anos que eu tenho completos, nada faltou até hoje e nada faltará também para mim, o resto da minha vida e para aquele que se dedica da mesma maneira ao trabalho do Senhor. O primeiro culto que eu ouvi da minha vida, que eu assisti da minha vida, foi dirigido pelo pastor Absalão Piano. O pastor Absalão Piano foi o segundo pastor consagrado no Brasil. Não, primeiro? Segundo. O primeiro pastor foi Isidoro de Oliveira Filho, consagrado em 12. E Absalão Piano foi consagrado em 13. Foi o primeiro pastor, quer dizer, o que eu ouvi, o primeiro que eu ouvi. Foi o primeiro culto que eu ouvi. Tinha 15 anos de idade eu, quando ouvi esse culto. E assim, portanto, eu tive o privilégio de conviver com alguns outros. Eu não conheci o irmão Gunnar Pingre,
mas conheci o irmão Daniel Berg, com quem privei algumas vezes aqui mesmo no Sul. Privei algumas vezes com o irmão Daniel Berg. Agora, conheci também o irmão Samuel Nistron, privei com ele em Belém, tivemos reunidos em algumas convenções, etc. E o irmão Delis Nelson foi o meu pastor, foi quem me consagrou para o Santo Ministério. Joviano Lobato foi que me ganhou para Jesus, e assim, portanto, muitos outros dos primeiros estão aí. Otto Nelson conheci de passagem, Nides Castberg também de passagem, não cheguei a privar com eles intimamente, conheci-os de passagem, mas alguns outros privei-os intimamente. E a irmã Celina Albuquerque, que é muito minha amiga, foi aquela com quem conviveu comigo muito tempo e me deu muitas instruções sobre como foi o trabalho no princípio em Belém do Pará. A irmã Celina Albuquerque. Com ela e outros também, irmão Manuel Rodrigues, que era o sogro do irmão Nelson, e foi também um dos pioneiros, uns daqueles 18 que saíram da Igreja Batista e fundaram a Igreja. Antônio Garcia, conheci daqueles, Antônio Garcia, Antônio Rodrigues, Manuel Rodrigues, com as respectivas esposas, e Marcelina, com o respectivo esposo, e outros mais daqueles 18, eu conheci vários deles. Se você quiser saber um pouco mais sobre a vida do pastor Cohen, leia no Dicionário do Movimento Pentecostal e na obra História da Convenção Geral das Assembleias de Deus, publicados pela CPAD. O programa Na História fica por aqui. Até nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a tua vida.